Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, ator, iluminador, professor de teatro. Hoje vamos falar sobre a volta ao trabalho. Eu sei que a gente sumiu um pouco, né, que tem uns vai e voltas assim no canal, mas é porque o canal é basicamente eu e a Jéssica, né? E eu trabalho tanto como técnico, como artista, e desde o ano passado começou a entrar num looping de vários trabalhos e coisas acontecendo e tal. Então, consequentemente, a gente acaba não conseguindo dar conta de tudo, né? Só pra deixar claro, a gente não parou com o canal, não desistiu tudo e não tava de férias também. De férias, na verdade, a gente ficou só uma semana. Tem muita gente hoje em dia também que, mesmo quando tá de férias, fica postando, né? Ah, tô de férias, tô passeando, tô isso, aquilo, aquele outro. E uma coisa que a gente tá acostumado hoje em dia a ver, tanto artistas, né, por aí postando isso, mas na verdade isso, pra gente que é artista, acaba sendo uma espécie de trabalho. Porque, por exemplo, aqui o canal, por mais que a gente não ganhe nada pra fazer o Terceiro Sinal, né, ainda, pra gente é um trabalho isso. No caso, pra mim é um trabalho tanto do ponto de vista pedagógico, artístico. Então, no caso, pra gente poder gravar alguma coisa, para postar, para editar, tudo isso é uma etapa de trabalho que a gente vê. E também quando a gente vai qualquer foto, coisa que vai postar, acaba sendo um trabalho, mesmo no Instagram nosso. A não ser no meu pessoal, às vezes eu posto coisa só por zoeira aleatória e nem tanto por trabalho. Mas no do canal Terceiro Sinal, a gente tem toda uma questão de curadoria, o que pode ser interessante para quem está acompanhando aqui ou não, o que tem alguma relevância. Né? Acaba tendo um pouco disso. Tanto é que hoje em dia nos projetos a gente sempre acaba colocando alguém para fazer essa parte de mídias sociais, que a pessoa vai divulgar, vai saber o que postar, onde postar, como gerenciar essas mídias sociais, que no caso vai cuidar dessa parte de divulgação, que hoje em dia nos projetos tudo precisa ter isso. Antigamente você ia ter alguém, sei lá, relações públicas, alguém para fazer assessoria, ou até assessoria de imprensa, mas essa assessoria de imprensa ela não vai ficar postando necessariamente ou cuidando das redes sociais dos projetos, ela vai mais fazer a ponte com os blogs, os jornais, outras coisas nesse sentido. Então acaba sendo um outro tipo de trabalho paralelo à assessoria de imprensa. Enfim, falei tudo isso porque para vocês entenderem a complexidade que é, e que às vezes a gente mesmo quando tá de férias ou quando não tá tão conseguindo postar regularmente os projetos, que às vezes a gente tem até roteiro ou vídeo já gravado, coisa só não consegue jogar no ar, né, para manter a qualidade legal que a gente gostaria que tivesse. Mas mesmo assim a gente não fica postando coisas aleatórias e tal, mostrando a rotina, porque a gente tem um tanto de preocupação, assim. E como a gente não é social media, não é alguém que trabalha nessa parte, assim, então a gente, né, acaba se desdobrando mais para ter esse cuidado ali nisso. E mesmo que fosse também, ia ser de qualquer jeito ia ser um trabalho também, igual, né? Enfim, e quando a gente vê as pessoas nas férias, por exemplo, postando, isso acaba sendo um trabalho. A gente mesmo teve uma semana de férias só, que foi basicamente a semana em que meio que a gente nega trabalhos, e inclusive se você pensa em ser artista, trabalhar na área, tanto como artista como técnico, de forma autônoma principalmente, já saiba que isso é uma coisa que você vai ter que enfrentar ou vai acontecer durante a sua vida aí. Que para você ter férias, você vai ser um período ali que você só vai negar trabalhos ou só não vai ter trabalhos e vai aproveitar para sair, viajar, né, descansar e tal. Quando você tem um trabalho CLT, algum trabalho fixo, assim, você até consegue, né, negociar algumas férias, ou por lei você tem que ter, na verdade, férias. Mas a gente no meio artístico, na parte de eventos, muitas vezes não tem isso. E aí é o momento em que você deixa de ganhar, e aí você tem que ou ter tido uma boa preparação financeira, uma boa esquematização, assim, de separar um dinheiro para suas férias e tal, ou você simplesmente vai pegar o dinheiro que você já tem
e aproveitar para aquele momento de descanso e tal, ou às vezes acaba se endividando, para daí depois, quando você voltar, começar a trabalhar. E muitas vezes, dependendo da área específica que a pessoa é, né, mas dentro das artes ali e tal, acaba que normalmente as férias é em janeiro, porque é o momento em que você não tem trabalho, né? A não ser uma ou outra pessoa consegue trabalho em janeiro, fevereiro, às vezes, né? Caso contrário, é o momento em que a gente acaba aproveitando para descansar, para passear, para botar a cabeça no lugar e muitas vezes para daí já começar a pensar os projetos para o ano, o que pode já correr atrás, para começar a preparar assim, né, o terreno ali para os trabalhos durante o ano. E as nossas férias especificamente, a gente chegou a postar no Instagram durante a viagem que a gente estava lá em Montevidéu. A gente foi conhecer um pouco do Uruguai. Não sei se vocês curtem esse tipo de postagem lá no Instagram ou também vídeos aqui. Se quiserem mais sobre, comentem aqui nesse vídeo que, quem sabe, né, a gente nas viagens mostra mais. Não que a gente é muito viajador, mas quando consegue viajar, a gente pode mostrar alguma coisa ou outra. O que foi, como que foi a viagem, por onde que a gente passou. Mas basicamente, assim, tanto para mim quanto para Jéssica, viagem nossa é basicamente você querer conhecer a cultura do lugar. Dificilmente a gente vai para uma viagem assim só pra, sei lá, ficar num lugar muito turistão. Turistão que a gente chama, tipo, né, um lugar que é só pra turista ver, assim. Enfim, dessa vez a gente foi conhecer o Montevidéu e dentro do nosso conhecer a cidade, a gente, né, queria ver, opa, é janeiro, o que tá rolando? Tem peça já acontecendo? Obviamente, a gente é do teatro, né, eu sou criado no teatro, quero saber o que tá rolando de teatro. Tem algum filme no cinema, assim, filme nacional rolando? Infelizmente não vimos nenhum filme nacional. A gente conseguiu conhecer alguns museus, visitar também o Teatro Solis, que é o teatro mais icônico assim de Montevidéu, ali do Uruguai, que é um baita teatro. No site do teatro, inclusive, você consegue encontrar um podcast bem interessante falando sobre o teatro de lá. A gente pode até colocar o link aqui, né? Então foi uma viagem bem interessante, a gente conheceu como que funciona o teatro, como que é a história. O Teatro Solis, a gente que é daqui de Curitiba, pelo que eu tenho a impressão, ele é como um teatro guaíra, assim, em questão de tamanho. Não lembro agora exatamente a quantidade de lugares que tinha lá, mas ele é meio paralelo ao Teatro Guaíra. Só que ele é mais antigo, né? Tem toda uma história, uma arquitetura muito bonita. E lá também tem duas salas. Tem uma segunda sala, além da sala principal, que é uma sala estilo caixa preta, que foi também um lugar bem interessante. E as visitas lá, se alguém aqui que tá vendo aqui, tiver por lá, tem visitas tanto para quem vai ouvir a visita em inglês, espanhol ou português. Então, na verdade, lá tem bastante turista brasileiro, então é bastante acessível você ver coisas no museu, nos passeios turísticos, assim, coisas em português, no comércio tem bastante gente falando português, assim, né, o português com sotaque brasileiro, principalmente. Outra coisa também que a gente conseguiu aproveitar lá foi que teve um festival de teatro que estava acontecendo e a gente conseguiu assistir 2 espetáculos. Era um festival de teatro que, pelo jeito, acontece sempre em janeiro, específico da cidade de Montevidéu. E na sequência desse festival, começo de fevereiro agora, já é para estar acontecendo um outro festival que é internacional, assim, que vai ter outros espetáculos de outros países, inclusive, que eram outros países que falam espanhol. É um festival de verão, onde tem espetáculos da Colômbia, da Argentina, de vários países, assim. E é bem interessante, quer dizer, pareceu bem interessante, né? Porque a gente não conseguiu ficar lá mais tempo para assistir. Algum dia eu espero voltar lá para poder assistir, porém foi bem interessante de ter visto como funcionava. Detalhe, também o teatro onde estava acontecendo, os teatros que estavam acontecendo, esse festival que a gente assistiu, espetáculos, e o que vai ter os espetáculos que eu estava falando, todos são estatais, tudo é da prefeitura, mantido por verba de fomento do governo,
E os espetáculos eram, aparentemente, assim, pelo que eu entendi, companhias independentes que foram contratadas para apresentar os espetáculos ali, com uma temporadinha, assim, uma temporada curta, assim, cada espetáculo estava apresentando 3, 4... Não, cada espetáculo estava sendo apresentado 3, 4 vezes, assim, durante a semana, 2 em um teatro, 2 em outro, 2 apresentações, né, em cada teatro, enfim, foi uma experiência bem legal. Para esses momentos também a gente, além de conhecer os teatros, filme, museus, a gente, né, gosta de conhecer como que funciona a cultura mesmo, de o que eles comem, como que é que o pessoal de lá mesmo vive. E realmente no Uruguai você consegue assistir, por exemplo, espetáculo de dança, de tango, ou você consegue também ver pessoas dançando, assim, como se fosse um CTG, digamos assim, né? Como se as pessoas se reunissem para fazer uma roda de samba aqui no Brasil, dependendo do lugar, né? Lá a gente conseguiu ver pessoas se reunindo para escutar tango e dançar na rua. Um negócio muito louco, porque não parecia ser uma coisa estritamente turística, assim, para os turistas verem. Era uma coisa meio que cultural, para preservar a cultura deles e tal, uma coisa assim. Os espetáculos. Os espetáculos que a gente assistiu, era uma montagem, uma comédia montando a partir de 3 espetáculos do Shakespeare. Esse acho que foi o melhor espetáculo no quesito, assim, pra gente que é brasileiro, pra gente que não fala tão bem o espanhol ali e tal, pra conseguir pegar as referências, entender as piadas e tudo. Esse foi, acho que até mais tranquilo, porque também tinha muita referência do Shakespeare mesmo, né? Eram 3 histórias do Shakespeare. Era 3 atores no palco, fazendo assim, uma comédia e tal, que eles contavam misturado. Hamlet, Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão, cada ator contando uma parte da história, até no final ter contado as 3, e eles iam fazendo musical, iam cantando no meio, iam fazendo várias piadas, era uma comédia muito boa e a gente conseguia acompanhar muito bem. O outro espetáculo que a gente assistiu era mais um drama contemporâneo, assim, era uma coisa um pouco mais triste, assim, mas ele não tinha necessariamente uma linearidade dramática, tinha alguns momentos que parecia que estava voltando no tempo, estava indo, voltando e tal, mas ele tinha uma coisa muito interessante que era 2 atores só no palco e eles o tempo inteiro sustentavam a narrativa, assim, de um jeito muito bom. E a iluminação do espetáculo era, assim, muito boa, era encantador, assim, do jeito que eles conseguiam. É um teatro que não era muito grande, com muitos equipamentos, pelo que deu a entender, pelo menos pelo que eu vi, assim, mas eles conseguiam fazer muitos jogos de luz e o tempo inteiro a luz muito bem trabalhada e bem demarcada. E os atores conseguiam passar toda a história que eles precisavam passar. Tinha momentos de cantar. Parece que lá, pelo menos esse espetáculo também me deu um pouco essa impressão de que lá eles têm um tanto da cultura do musical ou do cantar ou alguma coisa meio assim. E foi um espetáculo bem interessante de ter visto. Algumas coisas eu acabava perdendo, porque algumas coisas parecia que tinha gíria no meio, ou que era bastante da cultura local, ou que eles falavam muito rápidos, assim. Enfim, daí acabava perdendo, assim. E o texto, eu acho que era de algum autor contemporâneo de lá, local, assim, de Montevidéu ou do Uruguai, enfim. Mas um espetáculo muito interessante de ter visto, de ter acompanhado o trabalho da companhia também. No Uruguai também, em Montevidéu, você consegue também conhecer um museu que é bem interessante, apesar de eu ter achado meio pequeno. É um museu de história pré-colombiana, indígena, assim. Então conta sobre os primeiros indígenas, como que foram os primeiros povos indígenas daqui. Fala pouca coisa sobre os indígenas brasileiros aqui, mas principalmente das partes que fazem fronteira, tanto com o Uruguai, quanto com o Paraguai, Peru e tal. Acho que até por uma questão de idioma, as fontes que contribuíram com as pesquisas para o museu
são fontes todas em espanhol. Então eles têm muito material desde do Equador, do Venezuela, dos povos que viviam lá, até quem vivia ali na Terra do Fogo, ali no final da Argentina. Só pouca coisa falando sobre os povos indígenas que viviam no Brasil. Então é uma experiência bem interessante culturalmente para você aprender um pouco sobre a história e sobre a cultura, assim. Porém não tem uma visita guiada, pelo menos pra gente, lá não tinha visita guiada não. Enfim, tem alguma coisa que vocês gostariam de saber mais, que vocês gostariam de ver esse ano aqui no canal? Comentem, se inscreve no canal se você já não está inscrito, segue a gente lá no Instagram também, e é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.